A SP Trans, a autarquia da Prefeitura de São Paulo, que administra o transporte municipal, lançou uma campanha pelo uso consciente do espaço nos bancos dos ônibus. A ideia é que os passageiros homens, na maioria das vezes, fechem as pernas quando estiverem sentados, para não atrapalhar a pessoa ao lado. Veja mais detalhes com Maiara Piperno, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. É horrível, né? Porque eles já senta dormindo. Já senta dormindo. Aí eles abrem as pernas para estar em casa. Aí eu levanto, né? E toda vez é assim. Ônibus lotado e muitos passageiros que não respeitam seu lugar. E isso atrapalha outros usuários. A SP Trans lançou o projeto Respeite o Espaço das Outras Pessoas, que conscientiza os passageiros sobre o seu lugar no ônibus. Lembre-se sempre, as pernas sempre fechadas. Dessa forma, todos viajam de forma tranquila. Sempre que a gente coloca alguma questão de convívio dentro do ônibus, as pessoas se manifestam. Não foi assim uma grande campanha de reclamação, mas a gente entendeu que era um momento, que era algo que estava incomodando os passageiros dentro do ônibus. É importante que todos saibam ocupar o seu espaço. Acho que são pessoas folgadas, né? De má índole, né? É falta de caráter. Você tem um espaço para você e está ocupando o espaço de outra pessoa, né? A campanha já atingiu milhares de pessoas nos jornais espalhados pelos ônibus e também pelas redes sociais. E é importante que cada vez mais tomem consciência de seu espaço. Com certeza, é importante. Até para as pessoas se tocarem, né? Do que elas estão fazendo. Eu acho, na minha opinião, que a pessoa tem mais mais educação, né? A poucos passos do precipício, Deusimar Batista estende as roupas debaixo do sol. Não sobrou nada ao redor do seu jardim. A casa vizinha e a rua que passava em frente à sua propriedade foram engolidas pela terra. O fenômeno pouco comum, provocado pela falta de planejamento urbano e um desmatamento agressivo, está levando Buriti-Cupu, pequena cidade amazônica no interior do Maranhão, a um colapso gradativo. Os buracos gigantescos impressionam na pequena cidade amazônica de Buriti-Cupu, no interior do Maranhão. Segundo especialistas, o avanço das chamadas vossorocas, que significa terra rasgada em tupi-guarani, foi provocado pela falta de planejamento urbano e um desmatamento agressivo. O processo se deu com uma exploração madeireira intensa nas últimas décadas, que tirou a capacidade do solo arenoso de absorver a umidade, piorando o processo erosivo. A poucos passos do precipício, Deusimar Batista estende as roupas debaixo do sol. Não sobrou nada ao redor de seu jardim. A casa vizinha e a rua que passava em frente à sua propriedade foram engolidas pela terra. Quando está chovendo, eu não durmo, eu passo a noite toda acordada, não tem? Porque eu tenho medo de desabar ali ou aqui, qualquer hora. Eu tenho muito medo, né? As vossorocas costumam se expandir a cada chuva forte nesta cidade jovem, que começou a crescer na década de 1970, com um projeto para assentamento de trabalhadores rurais. As erosões surgem como pequenas rachaduras no solo e vão crescendo até virarem grandes crateras que, vistas do alto, parecem cânions e avançam, engolindo pedaços da cidade de 70 mil habitantes. A gente está aqui mesmo porque não tem para onde a gente ir, não tem? Porque se eu tivesse condição, eu já tinha comprado outra casa mais para cima, mas eu não tenho condição nenhuma. Aí só tem que esperar mesmo em Deus, né, para ajudar a gente. Então nós se preocupamos, porque de momento isso aqui pode desmoronar tudo. E nós é que vamos morrer. E o prefeito não faz nada. A Prefeitura de Buriti-Cupu decretou o estado de calamidade pública em 26 de abril, em uma tentativa de obter recursos estaduais e federais para iniciar obras de contenção das erosões. Alguns especialistas apontam que, se as causas não forem contidas em 30 ou 40 anos, a cidade pode simplesmente desaparecer. Não, a cidade não tem o risco de desaparecer, tá certo? A gente sabe que o avanço dela desordenado pode sim provocar várias dificuldades ainda maior para o município, mas com as ações que têm sido tomadas, tanto do governo municipal, estadual e da própria esfera federal, a cidade não vai desaparecer. Obras de drenagem profundas, obras de reconstrução, de recomposição estão prestes a iniciar na nossa cidade.
De acordo com as autoridades, a terra engoliu cerca de 50 casas e mais de 300 correm o risco de desabar. 7 pessoas já morreram após caírem em uma das 26 vossorocas, a mais profunda, com cerca de 70 metros. Tivemos um probleminha técnico, mas a gente volta amanhã com essa reportagem para você conferir os detalhes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou os números do desmatamento na Amazônia em abril. De acordo com o relatório, houve uma redução de 68% em comparação com o mesmo período no último ano. O desmatamento na Amazônia brasileira em abril diminuiu 68% em relação ao mesmo mês do ano passado. O número foi divulgado com base em dados de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Este é o melhor resultado em 4 meses de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu acabar com o desmatamento na floresta tropical. No período foram destruídos 328,71 km², muito menos que os 1.026 km² desmatados em abril de 2022, o último ano de governo de Jair Bolsonaro. É o melhor resultado até agora em 2023, após uma queda de 61% em janeiro em relação ao mesmo mês de 2022. Para o especialista em conservação da ONG WWF Brasil, Daniel Silva, há sinais de melhora na Amazônia. Ele destacou que os últimos 4 meses apontam uma redução de 40% nessa área em relação ao mesmo período do ano passado, mas temos que aguardar avançar um pouco mais no período de desmatamento para poder falar em tendência de queda. Silva alertou para a situação do Cerrado, que nos primeiros 4 meses registrou um aumento de 60% de desmatamento e cobrou um plano bem robusto para a região, que já perdeu metade de sua área original. Especialistas asseguram que a destruição da Amazônia se deve principalmente à ampliação das fazendas e aos usurpadores de terras que desmatam para atividades de agricultura e pecuária. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu neste domingo com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, em Berlim, antes de ser homenageado pela União Europeia com o prêmio Carlos Magno. Um verdadeiro amigo e aliado confiável. Essas foram as palavras escolhidas neste domingo pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para falar sobre a relação com a Alemanha. Em Berlim, o líder ucraniano foi recebido pelo chefe do governo alemão, Olaf Scholz, com todas as honrarias militares. Na primeira visita de Zelensky à Alemanha desde o início da invasão russa há 15 meses, o governo alemão aproveitou para exaltar o novo carregamento de armas para apoiar a contraofensiva ucraniana contra a Rússia. Não estamos afrouxando nosso apoio. Acabamos de decidir elaborar um novo pacote de apoio ao equipamento militar no valor total de 2,7 bilhões de euros. As Forças Armadas ucranianas receberão mais tanques de batalha principais Leopard 1, mais veículos de combate de infantaria Marder e sistemas Iris-T. Agora é a hora de determinarmos o fim desta guerra este ano. Este ano podemos tornar irreversível a derrota do agressor. Estou grato pelo maior pacote de segurança para nós desde o início da invasão em grande escala da Rússia, no valor de mais de 2,7 bilhões de euros. Este é um apoio poderoso. Muito obrigado, Olaf. Scholz destacou que o apoio alemão, incluindo armas, chegou até agora a 17 bilhões de euros, mais de 90 bilhões de reais. Após o encontro, ambos seguiriam para Aachen, onde Zelensky recebeu o prêmio Carlos Magno, que reconhece o compromisso com a unificação europeia. A cerimônia, promovida pela União Europeia, reuniu representantes da Alemanha, Ucrânia e do Bloco. O presidente Zelensky e o povo ucraniano estão lutando pelos valores e pela obrigação que este prêmio incorpora. E ao fazê-lo, estão também a lutar pela nossa própria liberdade e pelos nossos valores. A democracia e o Estado de Direito, a liberdade de expressão e a liberdade de criar seu próprio destino. Em instantes, Sudão na África mergulha em crise após um mês de guerra. E as tradições do cultivo do cacau na Venezuela. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já!